Reduzir os excessos, dividir as despesas entre os convidados e priorizar alimentos da estação também ajudam a equilibrar os custos, né? Quem é que não gosta de equilibrar os custos? E em tempos de aperto, adaptar a ceia é uma forma de manter a celebração viva sem comprometer a saúde financeira das famílias. Então, para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Antônio Celso Branisso, advogado tributarista. Obrigada pela sua presença. Falei certo o sobrenome? Certinho. Obrigado, Priscila. Doutor, a importância, né? A gente falava no bloco anterior sobre os presentes. Presente a gente pode passar, né? Apertou ali, apertou aqui, não deu para comprar no Natal, compra depois. Mas a ceia é uma tradição. E como é que a gente vai fazer uma ceia sem peru? Sabendo que o peru está com um valor elevado, como que a gente dribla tudo isso? Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Priscila. Como você acabou de falar, inclusive, as pessoas precisam procurar alternativas quando os alimentos estiverem muito caros, né? E não tem como escapar, a gente precisa fazer a ceia de Natal, a gente precisa comer, isso não tem como adiar. Então, estratégias para baratear a ceia de Natal são muito bem-vindas nesses tempos difíceis que a gente vive, né? Doutor, quais seriam essas estratégias, principalmente para a gente não comprometer esse orçamento? A gente sabe que a gente pode trocar muitos desses alimentos e a importância da gente prestar atenção nessa questão sazonal, né? Quais são os alimentos da época que não tiveram esses valores tão elevados, que não responderam tanto à inflação, aos juros, enfim, às importações, exportações? Claro, isso que você mencionou sobre a sazonalidade dos alimentos é muito importante, porque isso é uma coisa já natural, né? Depende de cada estação do ano, também depende da questão do tempo, se está chovendo, se está frio, se está calor, se perde a safra, se não perde. Então, outra questão importante também são os alimentos importados. Nessa época do ano, há uma tendência das famílias consumirem muito mais alimentos importados do que em outras épocas do ano. E alimentos importados têm imposto de importação. Então, uma alternativa para as famílias brasileiras até conseguirem economizar um pouquinho mais nessa época do ano é procurarem substitutos nacionais. E no Brasil não falta opção, né? A gente tem um país imenso, maravilhoso, e tem muitos alimentos aqui que eventualmente podem substituir algum alimento aí que eventualmente é importado. Doutor, e quando o senhor fala essa questão dos impostos, o que mais refletiu nesse período agora de final de ano? Os impostos em quais produtos assim que mais preocupa o consumidor? Porque a gente sabe que tem bebidas que a gente consome nessa época que são importadas e, acredito eu, tiveram, né, um custo de imposto elevado, e outros produtos que, por mais que sejam também fabricados aqui no Brasil, algumas marcas as famílias acabam escolhendo e elas são importadas. Sim, sim. Tem um tributo muito importante, muito relevante nessa cadeia produtiva, que é o ICMS, né? O ICMS ele é muito oneroso, ele onera bastante a cadeia produtiva, ele varia de estado para estado, e ele vai ser substituído agora com a reforma tributária, inclusive, né? Está nos últimos dias. Obviamente, o ICMS vai continuar a existir um pouquinho ainda nesse período de transição, mas o ICMS e o imposto de importação, nesse assunto que nós estamos abordando agora, são os dois principais tributos aí, os atores principais dessa cena, da ceia de Natal, porque são os mais onerosos. Por exemplo, vou dar um exemplo que o imposto de importação, ele pode chegar até 60% do valor do produto, somado a frete e seguro que é enviado. Mais isso, ainda tem mais isso. Seguro. Exatamente. Então, produtos importados ficam bem caros. Uma questão também, a questão cambial, por conta do câmbio estar elevado, o euro elevado, o dólar elevado. Então, a gente brasileiro aqui, com o real defasado em relação a essas moedas, a gente acaba pagando muito caro, né, em alimentos importados. Doutor, uma alternativa também para procurar esses alimentos em redes maiores, que tem uma demanda de compra maior e aí, consequentemente, o tributo é menor para essas redes, ou isso não está muito relacionado? Ou quando a gente fala de tributo, de frete, de imposto de importação, tudo cai na mesma, vou até usar a questão mais popular, no mesmo buraco e a gente não tem como escapar? Mais ou menos, Priscila. Você abordou um assunto importante porque as grandes redes têm mais escala, têm mais poder de compra, então tem custos reduzidos em função do volume que eles operam. Um produtor pequeno, ele não tem a mesma capacidade de produção. Se ele vai levar
100 caixas de ovos até de um ponto até outro, uma rede grande consegue levar 10 mil caixas de ovos, fazendo o mesmo trajeto nesse exemplo aleatório que eu dei. Mas há uma diferença tributária, sim, porque geralmente o pequeno empreendedor, o pequeno produtor, ele é simples nacional, ou às vezes ele é até um MEI, um microempreendedor individual, e a rede grande, quase que necessariamente, eles são lucro real. Então é uma complexidade tributária bem maior numa rede grande, que eles acabam tendo um preço mais competitivo em função da escala e não de algum favorecimento tributário que eles tenham. Você que está nos acompanhando pela TV ou pela internet, a gente está falando, né, dos tributos, né, o que aumentou aí na ceia que pode comprometer o bolso nosso do consumidor, mas a gente também está explicando e dando alternativas. Doutor, eu vou continuar nesse seu tópico, preciso explicar para quem está nos acompanhando pela TV ou pela internet exatamente essa diferença de tributação de uma rede maior para uma rede menor. E aí a gente destaca aqui que a gente sabe que grande parte dos consumidores brasileiros ultimamente tem comprado em atacadão por causa disso, exatamente o preço mais reduzido devidamente, acredito eu, por uma tributação também mais benéfica a essa rede que é muito maior. Sim, com certeza. Como eu acabei de falar, há uma rede grande, tem uma escala muito maior, às vezes tem até uma eficiência tributária, um assunto bem complexo em função dos créditos tributários que essa empresa aproveita em toda essa cadeia produtiva, né? O pequeno produtor não tem essa eficiência tributária. Em compensação, ele tem alíquotas menores. Às vezes ele faz algumas transações que ele nem oferece a tributação, nem tira nota fiscal, nem é tributado. Então, assim, não dá para a gente traçar uma régua, é assim e ponto. Cada caso é um caso. É possível que nessa época do Natal a gente encontre alimentos bem mais baratos de um produtor local, em função até da redução de alguns custos logísticos, mas também é provável que numa rede grande de atacado a gente consiga encontrar um alimento mais barato em função da eficiência de escala na produção e na comercialização que eles têm. Então vai de alimento para alimento. Exatamente, isso que eu ia perguntar agora, doutor, vai de alimento para alimento. É um momento, então, da gente observar muito essa sua orientação que eu achei primordial e interessantíssima. Tentar, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, panetone importado, panetone nacional. Tentar ver esse preço, o quanto ele é relacionado a prejudicar o orçamento da família. E aí, muitas vezes, se o panetone importado, que tem tributos, acredito eu, muito maiores do que o nosso nacional, nesse momento, nesse ano, em 2025, tentar optar pelo panetone nacional mesmo, para fugir um pouco dessa tributação? Sim, um excelente exemplo que você deu até, aliás, que para mim, ao menos na minha mente, parece que é evidente que o panetone importado vai custar muito mais caro que o nacional. E tem até uma terceira via, que seria até fazer em casa, né? Tem muita gente fazendo em casa, muito movimento na internet de receitas. E essa questão de Masterchef está tão na moda, né? A gente tem aqui na TV a Kelly que faz panetones maravilhosos, inclusive. Pois é, então às vezes uma pessoa faz, vende, aproveita a época de Natal para vender. Vale a pena o comparativo, vale a pena. E também é bom para o produtor local, é bom para o nosso orçamento, o orçamento do país, o orçamento do Brasil. A gente dá essa força para quem está trabalhando aqui dentro, né? Porque a nossa balança comercial, a gente precisa mais exportar do que importar. Quando o Brasil exporta mais do que importa, a gente fica com uma balança comercial positiva. Porque tem alguns produtos, né, doutor? Eu dei o exemplo do panetone, a gente pode citar o peru também, que não tem como substituir na ceia, né? Você pode substituir o panetone por um outro sabor, importado pelo nacional. É diferente de um legume, uma hortaliça que você pode trocar, dependendo ali. Está muito caro, troca o tomate por uma alface, o tomate por um outro legume, enfim, uma hortaliça, e consegue compor a ceia. Mais produtos, itens essenciais da ceia, a opção mesmo seria deixar os importados de ladinho e valorizar o nosso aqui. Claro, com certeza. E são produtos muito tradicionais, né? Que tem até um simbolismo do Natal envolvido e muitas vezes não dá para deixar de lado. Então, é muito sábio, né? É interessante hoje em dia que as pessoas optem pelo produto nacional.
acho bem válido. Doutor, a principal orientação nesse momento, pesquisar e tentar ver ali exatamente isso, a diferença desses valores do importado para o nacional, prestar atenção nesses tributos, porque é um momento também que a gente mais gasta, né? Como a gente conversava aqui com o Fábio da FEComércio. É um momento que a gente gasta bastante, tem 13º envolvido, então a economia está pujante, girando, tem muitas redes de supermercados aproveitando o momento para vender mais, para aproveitar que essa época é mais movimentada, é natural que seja. E a pesquisa de preço é importantíssima nessa época do ano, porque muitas redes de supermercado, por exemplo, vão fazer uma promoção de determinado produto e não vão fazer promoção desse. Mas uma vez que você já está nesse estabelecimento para comprar esse produto em promoção, a lógica dessa rede é que você vai comprar o outro independentemente de estar em promoção ou não. Então, os preços não são iguais de uma rede para outra, mudam muito. Se a pessoa tiver essa disponibilidade de tempo, pesquisem. É importante essa pesquisa porque vai ajudar no seu bolso. Olha aí, ó, pesquisa. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Boas festas. Volte sempre, porque quando a gente fala de tributos, é sempre importante, porque a gente sabe que está ali no nosso orçamento, no nosso dia a dia. Com certeza. Muito obrigado pelo convite e uma boa tarde a todos.